Tem um paradoxo muito comum que quase ninguém explica direito. Quanto mais você tenta descansar, mais a mente acelera. E isso confunde muito. Porque na lógica comum, descansar deveria resolver. Você sai do trabalho, diminui o ritmo, tenta dormir, tenta ficar mais quieta e ainda assim a cabeça não para. Pensamento puxa pensamento, uma coisa leva a outra. Quando percebe, está cansada sem ter feito nada. E aí surge a pergunta silenciosa. Então, o que tem de errado comigo? Nada. O que está acontecendo não é falta de descanso. É um desencontro entre corpo e mente. O corpo, ele pode ter até parado, mas a mente, ela não recebeu o aviso. Isso acontece por um motivo muito específico. Durante períodos longos de pressão, a mente, ela aprende a funcionar como se estivesse sempre atrasada, sempre devendo algo, sempre precisando antecipar. Não é ansiedade no sentido clássico, é hipervigilância aprendida. A mente, ela começa a pensar assim: se eu ficar atenta, eu evito o problema. Se eu prever tudo, eu não sou pega de surpresa. Se eu não relaxar demais, eu me protejo. Isso funciona por um tempo, mas cobra um preço alto. Porque esse modo, ele não se desliga sozinho. E aí acontece algo contraintuitivo. O descanso vira um gatilho. Quando você para, quando você fica em silêncio, quando não está ocupada, a mente acelera mais. Não porque você está descansando errado, mas porque o descanso, ele cria espaço. E espaço, para uma mente treinada da urgência, parece perigoso. Ela foi treinada para reagir, não para repousar. Então, ela preenche o vazio com pensamentos. Agora, repara numa coisa importante. A mente, ela não acelera com qualquer pensamento. Ela acelera com pensamentos que tentam prevenir sofrimento. Ela não fica pensando aleatoriamente. Ela gira em torno de futuro, erro, comparação, decisão, responsabilidade. Isso explica porque muitas vezes a mente acelera mais à noite, no banho, quando você deita, quando tenta relaxar, quando pensa no que vai fazer da vida. São momentos em que o controle externo diminui e a mente, ela entra para segurar. Outro ponto que confunde muitas pessoas é: pensamento acelerado não significa que você está pensando demais. Significa que você está pensando para não sentir. Sentir incerteza, sentir vazio, sentir dúvida, sentir luto pelo que ficou para trás. Então, a mente, ela ocupa o espaço. E quando você tenta calar isso à força, o efeito costuma ser o oposto. Porque tentar controlar a mente comunica perigo. É como dizer para ela: isso é ameaçador, precisamos agir. E ela age acelerando. Por isso, frases como para de pensar, relaxa, desliga a mente, raramente funcionam. Elas não conversam com a função da mente, só brigam com o sintoma. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta muito simples, mas muito reveladora. Quando a sua mente acelera, o que ela tenta resolver? Ela tenta decidir algo importante, corrigir algo do passado, antecipar um problema, se comparar, provar que você não estava errada. Por que isso muda tudo? Quando você percebe para onde a mente corre, você começa a entender por que ela corre. E isso já diminui muito a sensação de caos. Aquela sensação de que você saiu do ambiente de pressão e a mente, ela deveria responder rápido. Mas a mente, ela não funciona por mudança de cenário. Ela funciona por aprendizado repetido. Se ela aprendeu por meses ou anos que precisa ficar alerta, ela não vai desacelerar só porque o ambiente mudou. Ela precisa de sinais repetidos de segurança. E esses sinais não são discursos racionais, são experiências. É por isso que muita gente diz: eu sei que eu não preciso mais me preocupar, mas eu não consigo evitar. Porque saber não é o mesmo que sentir segurança. E aqui entra uma virada muito importante. Enquanto você tenta descansar para melhorar, a mente, ela entende que precisa melhorar rápido. E isso vira uma cobrança. A cobrança mantém o sistema ligado. Então, o paradoxo se fecha. Você descansa tentando melhorar,
A mente sente uma certa exigência e acelera mais. Percebe como não é falta de descanso? É excesso de expectativa sobre o descanso. O primeiro passo para a mente desacelerar não é silêncio, é tirar a obrigação de melhorar agora. E isso é difícil porque vai contra tudo o que você aprendeu. Mas quando você entende isso, algo muda. Você para de achar que está falhando e começa a perceber que a sua mente está reagindo a um histórico, não ao presente. E essa compreensão é o começo da mudança. Na próxima parte, eu vou aprofundar os tipos de pensamento acelerado, porque nem todo pensamento que corre funciona do mesmo jeito. E vou te mostrar como identificar qual padrão está mais ativo em você. Isso ajuda muito a parar de lutar errado. Continua comigo. Agora que a gente entendeu por que a mente acelera quando você tenta descansar, a próxima pergunta é inevitável. Mas por que ela acelera desse jeito específico comigo? Porque pensamento acelerado não é tudo igual. Enquanto você trata tudo como se fosse a mesma coisa, você continua tentando resolver do jeito errado. Na prática, existem alguns mecanismos bem claros por trás da mente acelerada no pós-esgotamento. Eu vou te mostrar os principais para você começar a reconhecer o seu. O primeiro mecanismo é o que eu chamo de mente de antecipação. Essa mente, ela está sempre um passo à frente do agora. Ela não está vivendo o presente. Ela está tentando evitar um problema que ainda não aconteceu. Ela pensa assim: se eu fizer a escolha errada? E se eu demorar demais? E se eu perder mais tempo? E se eu não conseguir voltar? Esse tipo de pensamento, ele costuma acelerar quando você fica em silêncio, quando pensa no futuro ou quando alguém pergunta algo simples como: e agora? O que você vai fazer? A mente, ela entra em modo de planejamento forçado. O problema é que planejamento sem energia, ele vira tortura mental. O segundo mecanismo é a mente de correção. Essa é mais sutil porque ela vem com uma máscara de responsabilidade. Ela aparece em frases como: eu devia estar melhor, já era para eu ter reagido, tem algo de errado comigo. Outras pessoas passam por isso e voltam. Essa mente, ela não parece ansiedade. Ela parece cobrança interna, mas ela mantém a mente girando o tempo todo, revisando decisões, revisando o passado, tentando ajustar quem você é agora. É como se a mente dissesse: se eu corrigir tudo, eu volto a ter controle. Só que esse controle, ele nunca vem. E quanto mais você tenta se corrigir, mais cansada você fica. O terceiro mecanismo é a mente de vigilância. Essa é mais difícil de perceber. Às vezes, ela nem vem em palavras claras. Ela vem como sensação, uma inquietação, uma dificuldade de relaxar completamente, uma impressão de que algo pode acontecer. Ela costuma aparecer à noite, quando você deita, quando tudo está silencioso, quando não há uma tarefa clara. É a mente dizendo: não relaxa demais. E aqui entra algo importante. Esses três mecanismos costumam se misturar. Você pode ter mais de um ativo ao mesmo tempo, mas quase sempre um deles domina a situação. Quando você reconhece isso, a mente ela vira um barulho único. Tudo parece igual. E isso dá sensação de descontrole. Mas quando você começa a identificar o padrão, algo muda. Você deixa de tentar calar a mente e começa a entender o que ela está tentando fazer. Agora, deixa eu te mostrar algo que piora muito esses mecanismos sem a pessoa perceber. O primeiro é tentar resolver o futuro inteiro de uma vez. Decidir carreira, decidir quem você vai ser agora, decidir se volta, se muda, se recomeça. Tudo isso com a mente cansada. A mente de antecipação, ela entra em colapso. O segundo é a comparação silenciosa. Ver pessoas que já voltaram, que aguentaram, que parecem bem. Isso ativa imediatamente a mente de correção. Ela começa a te revisar por dentro. E o terceiro ponto é tentar descansar como obrigação. Descansar pensando:
isso precisa funcionar. Eu preciso melhorar. Eu não posso mais ficar assim. Isso transforma o descanso em mais uma prova. E prova mantém vigilância. Agora, talvez o ponto mais importante dessa parte. Pensamento acelerado não é inimigo. Ele é uma estratégia. Uma estratégia que funcionou num ambiente hostil. O problema é que estratégias de sobrevivência não servem para fases de reorganização. Quando você não atualiza isso, a mente ela continua usando a ferramenta de forma errada no momento errado. Por isso, lutar contra os pensamentos costuma falhar quando você está brigando com algo que no fundo quer te proteger. Agora eu quero te oferecer uma mudança de postura simples. Quando perceber que a mente acelerou, tenta fazer uma pergunta diferente. Não é como eu paro isso. É qual desses modos está ativo agora? Antecipação, correção, vigilância. Só reconhecer isso já muda o lugar de onde você observa. Você sai de dentro do redemoinho e começa a olhar de fora. E isso cria espaço. Espaço para não parar tudo, mas para diminuir a velocidade. E esse espaço é fundamental, porque clareza não nasce depressa. Ela nasce quando a mente sente que não precisa decidir tudo agora. Na próxima parte, eu vou te mostrar porque tentar resolver, decidir ou voltar ao ritmo antigo costuma piorar mais ainda o pensamento acelerado e o que muda quando você entende isso. Segue comigo. Agora que você já consegue reconhecer por que a mente acelera e qual padrão costuma aparecer mais em você, falta falar de uma coisa essencial. Porque mesmo entendendo tudo isso, quando você tenta resolver, decidir ou voltar para o ritmo antigo, parece que piora. Isso não é coincidência. Existe um erro muito comum no pós-esgotamento: achar que clareza vem antes da reorganização. A gente aprende que se decidir direito, tudo muda. Que se fizer um plano bom, a mente acalma. Que se escolher o próximo passo de uma vez, o corpo ele acompanha. Mas nesse momento da vida, essa lógica costuma falhar, porque a mente cansada não decide melhor. Ela decide para sair da angústia, e decidir para aliviar a angústia quase sempre gera decisões ruins ou incompletas. Então, o que acontece? Você tenta resolver o futuro inteiro, a mente ela acelera mais, você se frustra e conclui que não consegue decidir. Mas o problema não é a incapacidade, é o timing errado. Antes de clareza, o que falta é regulação. Outro ponto importante: muita gente tenta voltar ao ritmo antigo achando que isso vai devolver identidade. Se eu voltar a produzir, eu volto a ser quem eu era. Se eu der conta de novo, isso passa. Só que quando o corpo e a mente ainda estão em modo de proteção, voltar ao ritmo antigo não devolve segurança. Só reativa o alerta. É como pedir para um sistema sobrecarregado operar no limite de novo. E aí vem mais pensamento acelerado, mais vigilância, mais correção interna, e você entra num ciclo silencioso. Tentar resolver, acelerar, tentar controlar, acelerar, tentar decidir, acelerar. Até começar a pensar que nunca vai sair disso. Mas sai. Só não sai pela força. Sai quando você muda a pergunta interna. Em vez de perguntar qual é a decisão certa, a pergunta mais útil nesse momento é: o que a minha mente ainda não sente seguro? Porque a mente, ela desacelera quando sente base, não quando sente cobrança. Outro erro muito comum é tentar usar o descanso como ferramenta de performance. Descansar para melhorar. Descansar para voltar logo. Descansar com prazo. Isso transforma o descanso em exigência. E exigência mantém a mente ligada. Descanso real não é estratégia, é permissão. E permissão não se força. Ela se constrói aos poucos quando você para de se tratar como projeto quebrado que precisa ser consertado. Agora, deixa eu te trazer algo muito importante. Muita gente acha que se não está melhorando rápido, está regredindo. Mas reorganização não é linear. Existem dias melhores
Existem dias piores, dias confusos. Isso não significa que você está voltando para trás. Pelo contrário, significa que o sistema está se ajustando. E ajuste dá trabalho. Outro ponto que muda tudo. Parar de resolver mentalmente aquilo que se só resolve com tempo e experiência. A mente, ela tenta resolver no pensamento algo que precisa ser vivido no corpo, e isso gera exaustão. Quando você entende isso, você começa a economizar energia mental. Você para de decidir tudo agora, revisar tudo, se comparar o tempo todo, se cobrar por não estar pronta. E isso, aos poucos, reduz o ruído. Para fechar, eu quero que você leve algo muito simples desse vídeo. Pensamento acelerado não pede controle, pede compreensão. Enquanto você tenta calar a mente, ela corre mais. Quando você entende o que ela está tentando fazer, ela começa a confiar. E confiança não é imediata, mas é construída. Se a sua mente não desacelera mesmo descansando, isso não significa que você está falhando. Significa que ela ainda está aprendendo que não precisa mais funcionar como antes. No próximo vídeo, eu vou falar sobre como esse pensamento acelerado se conecta com dificuldade de concentração e paralisia para produzir, e por que tentar forçar foco costuma travar ainda mais. A gente vai com calma. Já me segue para ver os próximos vídeos. Curte, por favor, pois mostramos ao YouTube que este conteúdo ele é relevante para você. E compartilhe com uma amiga que você sabe que precisa ouvir isso.